formas geométricas coloridas se movimentam. Aparece escrito Programa Especial em tinta e em braille. Olá, está no ar o Programa Especial, seu espaço na TV, onde a inclusão é garantida. Fique por dentro do universo das pessoas com deficiência. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. No programa especial de hoje, vamos saber mais sobre o livro Mude Seu Falar, que eu mudo meu ouvir, criado pela Associação Carpe Diem, acompanhar uma entrevista com Milane Nascimento sobre educação física e pessoas com deficiência, conhecer o Centro Cultural Oi Futuro Flamengo e falar sobre acessibilidade com Tamara e Richard, em Nova York. Em São Paulo, o programa especial visitou a Associação Carpe Diem para saber sobre o livro Mude Seu Falar, que eu mudo meu ouvir, escrito por pessoas com deficiência intelectual e lançado internacionalmente na ONU. Escritório, mesa retangular com várias cadeiras em volta. Menina com síndrome de Down, sentada em uma delas, folheia papéis. Meu nome é Ana Beatriz, tenho 35 anos, tenho síndrome de Down, sou uma das autoras do livro Mude Seu Falar, que eu mudo meu ouvir, e ele foi criado dentro da Associação Carpe Diem. Queríamos que a sociedade começasse a abrir não só os olhos, mas os ouvidos para as pessoas que têm a deficiência intelectual, porque a gente queria ser aceito na sociedade, porque a gente queria quebrar o preconceito que muitas vezes as pessoas ainda têm em relação às pessoas com a deficiência intelectual. Então, por que não escrever um livro de acessibilidade para pessoas com a deficiência intelectual? O que a gente questionava era que todas as deficiências tinham seu manual e só as pessoas com a deficiência intelectual não tinham o seu. Porque as pessoas com a deficiência síndrome de Down, elas precisam de um tempo maior, tá? Ela tem um ritmo mais lento. Se você fizer um PowerPoint com muita escrita, a gente não vai conseguir entender. Para a gente poder entender, a gente precisa da imagem, de desenhos, de outras formas de acessibilidade, para que a gente possa entender, seja na palestra, seja nas atividades do dia a dia, seja em várias situações. Meu nome é Glória, eu sou presidente fundadora da Associação Carpe Diem e tenho uma filha com síndrome de Down que hoje está com 33 anos. O Carpe Diem foi fundado em 96. A gente sempre trabalhou com a autodeterminação, porque a gente acredita que a inclusão não acontece sem autodeterminação. O que é autodeterminação? Eles aprenderem a fazer escolhas, eles saberem o que querem, com todos os apoios necessários, mas isso é muito importante. A inclusão não vai acontecer se eles não forem autodeterminados. Dizerem o que querem, eles vão trabalhar numa empresa, eles têm que dizer eu quero, não quero, eu gosto, eu não gosto. E há uns 5, 6 anos atrás, a gente vem trabalhando muito o protagonismo dessas pessoas. Então, todo lugar que a gente tem ido falar, participar, a gente sempre está com algum deles. Nós estamos falando deles, eles têm que estar presentes, né? A ideia do manual Mude Seu Falar, que eu mudo meu ouvir, nasceu muito despretensiosamente, porque os meninos começaram a frequentar lugares, começaram a falar em congressos, em workshops, enfim, qualquer evento. E num dos eventos eles começaram a perceber, a questionar por que ninguém fazia nada para eles poderem entender. Por que as pessoas falavam tão rápido, muitas vezes não olhavam, não ficavam olhando. Então, eles precisam dessa acessibilidade para poder entender e para estar nesse mundo aí. Foi colocado no livro exatamente como eles falaram. Então, no livro vai se encontrar erros de construção de frase, por exemplo, algumas vezes repetitivo, um pouco, mas é um livro que é genuíno, é deles. Dentro também dele, nós fizemos muita ilustração, figuras e desenhos para eles poderem entender também o que está acontecendo aqui no livro, né? Para eles poderem entender. Glória, sentada em uma poltrona, mostra o livro Mude Seu Falar, que eu mudo meu ouvir.
Olha, aqui no CARP a gente tem um slogan, né? É acredita e faz acreditar, né? As pessoas precisam acreditar na escola que essa pessoa com deficiência, ela tem toda a capacidade, né? Que na empresa, em tudo. Então, eu sempre digo, acredita e faça acreditar. Em uma sala de aula com um quadro de giz ao fundo, rapaz com síndrome de Down, sentado, folheia uma pasta catálogo. Eu sou Cláudio, tenho 7 anos, eu sou síndrome de Down. Eu também sou autor do livro. O livro mostra pra gente, para a sociedade, que a sociedade precisa também prestar atenção às nossas falas e para atender às nossas falas. E é isso. Eu sou Elizabeth, mãe do Cláudio Alione Arruda. A importância desse livro é tão grande porque é um livro que conseguiu justificar a única situação que ele tem para falar sobre a síndrome de Down. É um livro que facilita a comunicação deles com todas as pessoas. O livro mostra exatamente como se comunicar com as pessoas com deficiência intelectual em geral, não só com síndrome de Down. Ele traz benefícios a todos. Por exemplo, o Cláudio, dentro do trabalho, presenteou os colegas de trabalho na equitação. Ele é instrutor de equitação de pônei para crianças de 2 a 4 anos. E com esse livro, os próprios colegas de trabalho puderam ter uma conexão de comunicação de uma forma muito mais intensa, mais produtiva para o próprio trabalho dele. Então, eu acredito que esse livro vai trazer benefícios a muitas mães, a muitas famílias, não só em trabalho, mas como na sua própria vida. Cláudio e Elizabeth passam por um pátio. Agora, sentados à mesa, Ana Beatriz e Cláudio leem livros. Se as pessoas tivessem mais informações, quisessem, né, ter mais informações, com certeza o preconceito seria bem menos. E é isso que a gente quer passar no nosso livro. Que nós temos, sim, capacidade, qualidade e vontade de ser alguém na vida. O que acontece é apenas um cromossomo a mais, porque no resto a gente é independente para tudo. A gente quer mostrar isso, que a gente é independente, que a gente faz as coisas mesmo tendo uma deficiência, mesmo com um tempo diferente. Isso é que apenas afasta a sociedade. O novo, o medo de aceitar o novo. Síndrome de Down não tem muita importância. Para mim, o mais importante é ser feliz. É saber que eu tenho desejos, que eu tenho vontades, que eu tenho qualidades, que eu tenho defeitos, que eu existo no mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não na deficiência, mas sim naquilo que a gente pode fazer de bom para a nossa sociedade. Acreditem nas suas capacidades. Queiram viver sempre novos desafios. Porque uma coisa que eu aprendi muito é acreditar sempre na minha capacidade. E isso não só aqui dentro, lá fora na sociedade também. E o que eu quero deixar para o público é que vocês não leiam o nosso livro apenas por ler, mas leiam com coração, com emoção, porque foi um trabalho que a gente se dedicou muito a fazer, fez com o maior carinho, com o maior capricho do mundo, e a gente gostaria que todo mundo lesse com os olhos do coração, e não apenas por ler. Não esqueçam de ler o nosso livro, Mude o Seu Falar, que eu mudo o meu ouvir. O livro pode ser encontrado aqui no Carpe Diem através do telefone 011 5093 1888 ou pelo site www.carpediem.org.br. Estou recebendo hoje aqui no estúdio Melanie Nascimento. Ela é profissional de Educação Física Adaptada. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Melanie, para quem não conhece, qual é a diferença da educação física tradicional para a educação física adaptada? A educação física adaptada, ela oferece, como o nome diz, né, adaptações para gerar segurança à pessoa com deficiência que vai praticá-la. Então, a gente pode pegar modalidades que são convencionais, criar algumas adaptações
para que essa pessoa tenha a oportunidade de estar desenvolvendo a modalidade que ela tiver preferência. Mas também existe algumas modalidades que foram criadas especificamente para as pessoas com deficiência, como, por exemplo, o goalball. E todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência podem participar da educação física? A gente costuma dizer assim, a pessoa pisca, ela já pode. Então, aquela pessoa que tem muito comprometimento físico, por exemplo, nós temos a bocha, com algumas adaptações que ela pode usar a bola aqui no queixo, alguns adaptadores. Então, assim, a pessoa com deficiência hoje, ela tem essa possibilidade, ela pode estar praticando a atividade física. E, assim, não só as atividades paralímpicas, né? Também atividades como musculação, pilates, hidroginástica. A gente cria adaptações para que ela possa estar se beneficiando, né, da qualidade de vida que a prática de uma atividade física pode proporcionar para ela. Milane, qual seria o primeiro passo para um profissional de educação física interessado em trabalhar nessa área? O primeiro passo seria interessante eles consultarem a nossa cartilha no nosso site, cref1.org.br. E lá vão ter, assim, estratégias simples, dicas simples, que ele vai, assim que ele receber, né, a pessoa com deficiência no espaço de trabalho dele, ele vai com segurança desenvolver atividade física. Ou também visitar instituições que ofereçam atividade física para as pessoas com deficiência. Conta pra gente um pouquinho como é essa cartilha. A nossa intenção é fornecer suporte técnico ao Conselho Regional de Educação Física e nós sentimos que alguns profissionais se sentem seguros quando passam num concurso, vão para a escola, encontram pessoas com deficiência ou vão trabalhar numa academia, porque hoje as pessoas com deficiência estão querendo, têm necessidade de estar aí no mundo, vivenciando tudo de bom, né, de prazeroso. E a atividade física fornece isso. Então, muitos profissionais de educação física querem e ficam assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, nós criamos essa cartilha, nós, né, da Câmara, que somos um grupo de profissionais de educação física adaptada. Então, nós vimos, né, na nossa experiência o que eles sentem de mais dificuldade. Então, nós dividimos por tipo de deficiência, damos um resumo de cada limitação e explicamos como é que ele vai contactar, que adaptações ele pode estar fazendo. E essa cartilha, ela vai ser sempre atualizada, porque estão sempre desenvolvendo pesquisas e se os profissionais de educação física também tiverem dúvidas, eles podem entrar em contato conosco. Nós temos a intenção também de fornecer, né, através do Conselho, cursos de capacitação. Então, a cartilha é o primeiro passo e ela é exclusiva aos profissionais de educação física, que estão registrados. A partir do registro deles, eles vão entrar no site e vão baixar. Ah, entendi. Então, qualquer profissional que é regulamentado no Conselho pode acessar a cartilha. Pode acessar a cartilha. Milane, queria que você desse um recadinho para os pais de crianças com deficiência para estimular seus filhos a praticar uma atividade esportiva, que acho que muitos pais podem achar que por conta da deficiência o filho não pode. O que você diria para eles? Eu digo que a atividade física é super prazeroso. Eles vão curtir muito. As crianças, geralmente, os alunos, né, que nós atendemos, né, nos nossos trabalhos fora do Conselho, a gente vê uma evolução muito grande, porque a atividade motiva, melhora a qualidade de vida, a interação social. Então, ele tem benefício psicomotor, cognitivo, socioafetivo. É excelente. Isso aí, Milane, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por ter vindo aqui no estúdio. Obrigada a vocês. É isso aí, gente. Pratique atividade física, é muito bom. No próximo bloco, um bate-papo sobre acessibilidade em Nova York. Até já! Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. O Programa Especial convidou os cadeirantes Tamara, americana, moradora de Nova York, e o inglês Richard, que mora em Londres e adora viajar, para um bate-papo sobre a acessibilidade nas duas cidades. Em suas cadeiras, Tamara e Richard chegam em um parque. Olá,
Olá, eu me chamo Tamara Morgan. Eu tenho 26 anos. Eu nasci em Nova York e trabalho como arte-terapeuta aqui. Eu acabei de me formar. Estou aproveitando um pouco da vida em Nova York. Olá, meu nome é Richard. Eu estou de férias aqui em Nova York. Eu sou da Inglaterra. Estou aqui há mais ou menos 10 dias e tem sido uma viagem adorável até agora, mas estou procurando algumas indicações e dicas, coisas desse tipo. Richard, eu não tenho certeza. Essa é a primeira vez que você visita Nova York? É a terceira vez que venho a Nova York, mas é a primeira vez que passo mais tempo aqui. Das outras vezes que eu passei, foi muito rápido. E da primeira vez que eu vim aqui, foi antes do meu acidente. Então, obviamente, é um pouco diferente estar em uma cadeira de rodas e andar por aí com os próprios pés. Então, o que você me recomenda quando estou aqui em Nova York? Nova York é definitivamente uma cidade muito boa e que tem muitas coisas para se fazer aqui. A Times Square é realmente muito acessível e tem muitos shows da Broadway que você pode ver. Até onde eu sei, a região é toda muito acessível. Tem áreas dos teatros, museus, galerias de arte. A maioria desses lugares é acessível aqui na cidade. Most of those places are accessible here in the city. É mais quando você vai descendo para Wall Street, o distrito financeiro, área de monumentos turísticos históricos. Eles não são tão acessíveis. Tamara e Richard passam por caminhos pavimentados do parque. A outra coisa que eu notei é que sua cadeira tem uma luz nela. É uma coisa obrigatória nos Estados Unidos ou uma coisa que você tem para te ajudar a andar pelas ruas? Não é um produto que as empresas que fabricam cadeiras de rodas são obrigadas a fazer, mas eu penso pela minha experiência passeando por toda Nova York, que sentada pela minha altura é muito difícil as pessoas me verem. Eu já passei por alguns casos de as pessoas passarem e esbarrarem em mim, toda essa coisa. Eu fiquei realmente preocupada com isso porque meus ossos são muito frágeis. Foi simplesmente algo que eu criei com um amigo e eu achei uma empresa que estava disposta a fazer. Isso foi mais ou menos em 2006. Qual a sua deficiência e por que você precisa de uma cadeira de rodas? Você sempre usou cadeira de rodas? Eu tenho 26 anos agora. Minha primeira cadeira de rodas foi quando eu tinha mais ou menos 2 anos de idade. Eu preciso de uma cadeira de rodas porque eu tenho osteogênese imperfeita. Então, meus ossos não são muito fortes para sustentar meu corpo andando. Então, por causa disso, eu uso uma cadeira de rodas. Eles passam por uma alameda asfaltada. O quão acessível é o lugar que você mora? A Inglaterra é provavelmente a mesma coisa que aqui. A gente tem que lutar porque, por mais que você fale dos pontos históricos de Nova York não sejam acessíveis, na Inglaterra, a maioria dos lugares é mais antiga que aqui. Tem muitos lugares que são estreitos e têm degraus, mas está melhorando. Nós temos um decreto sobre a discriminação de pessoas com deficiências que é de 1991 e que diz que todos os prédios novos têm que ser acessíveis. E os lugares novos são muito bons. Uma das coisas que eu notei é que talvez os transportes não são muito acessíveis e que às vezes você precisa de ajuda de alguém para tornar um lugar acessível, para ajudar em um pequeno degrau ou algo do tipo. Eu diria que está melhorando. É realmente acessível, mas minha experiência com o que eu vi até agora nos Estados Unidos parece que aqui é um pouco mais acessível. Eu acho que principalmente porque os prédios são mais novos e o país é maior. Na Inglaterra é tudo muito estreito e pequeno. Perhaps a little bit newer, and the country is just so much bigger than England. Everything is very cramped and quite tight. É algo que está melhorando. Todos os novos prédios têm que ser acessíveis. Todos os novos tipos de transporte têm que ser acessíveis para os cadeirantes. Qual é a sua deficiência e como você se tornou cadeirante? I'm quadriplegic. Eu sou tetraplégico. Eu quebrei meu pescoço há 5 anos atrás, há 5 anos e meio. Eu sofri um acidente, eu mergulhei em água rasa.
Eu tinha me formado na faculdade, tinha uma semana de muita diversão e terminei mergulhando numa fonte, e por isso estou numa cadeira de rodas. Eu passei 9 meses no hospital e depois disso eu comecei a trabalhar de novo. Agora, 5 anos e meio depois, eu sou um usuário permanente de cadeira de rodas e tenho muito pouca destreza em minhas mãos. Por isso que eu tenho uma pessoa que me dá assistência, para sair por aí na cadeira manual de rodas com a ajuda de alguém. Eu sou um usuário de cadeira de rodas permanente. Tamara tira uma foto de Richard com um celular. Em seguida, eles se aproximam de uma das mesas redondas do parque. Uma das coisas que eu descobri nos Estados Unidos é que café, chocolate quente, tudo é muito bom. Se você quer um bom chá, vá para a Inglaterra. Mas agora eu vou tomar um chocolate quente. Richard saboreia o creme que fica em cima da bebida. A seguir, uma dica do programa especial. Fachada do Centro Cultural. Oi, meu nome é Rafael Oliva, eu sou diretor de projetos e programas no Futuro. A gente está hoje aqui no Centro Cultural do Flamengo, Oi Futuro Flamengo. Ele está estruturado de maneira a poder receber o público com deficiência de toda a natureza. Então, exemplo disso, a gente tem um elevador que atende a todos os pavimentos, então todo visitante que tem algum tipo de deficiência não terá dificuldade de se mover por dentro do Centro Cultural e conhecer as nossas exposições, participar das nossas exposições. Isso também se expressa, por exemplo, no fato de que a gente tem sinalização em braille em todo o espaço. A gente tem banheiros adaptados nesse Centro Cultural, no Centro Cultural que fica também em Ipanema e em Belo Horizonte. Então, isso foi pensado justamente para viabilizar o mais possível o acesso. Além dessas ações de natureza mais arquitetônica, a gente tem, em função do Museu das Telecomunicações, que a gente mantém aqui, mantém em Belo Horizonte, a gente tem um programa educativo. Um programa educativo que dialoga com os mais diversos tipos de público, e o público de pessoas com deficiência de toda a natureza também é contemplado. A gente tem, nos últimos anos, promovido programas específicos para, por exemplo, pessoas com deficiências visuais. A gente já realizou também um programa específico para pessoas com deficiências auditivas. Mais exemplos disso. Desde 2007, o Oi Futuro tem buscado desenhar espetáculos específicos para dialogar com esse público. Então, o Oi Futuro, em 2007, foi a primeira instituição que abrigou uma exposição, uma peça de teatro totalmente acessível, com tradução em Libra, com material gráfico em braille, com todos os elementos que são necessários para viabilizar o acesso de todo tipo de público. Em 2011, a gente repetiu essa experiência, daí com foco no teatro infanto-juvenil. É fundamental assegurar que os mais diversos tipos de público tenham condições de fruir, né, de bens culturais, tenham condições de fruir de educação e ter oportunidades as mais diversas para atuar em sociedade. Queria aproveitar para convidar todos os espectadores e o público em geral para conhecer os nossos espaços, sejam os espaços aqui do Rio de Janeiro, seja o espaço em Belo Horizonte. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem 2 endereços, um deles fica no Flamengo, na Rua 2 de Dezembro, 63, o outro espaço fica na Rua Visconde de Parajá, 54. Em Belo Horizonte, a gente também tem na Avenida Afonso Pena, um espaço que é conhecido de todos também do público mineiro, onde a gente também tem um museu de telecomunicações e onde todas essas condições que eu estava descrevendo aqui a respeito da nossa arquitetura, das nossas condições de acesso, também estão disponíveis para todos. O programa especial de hoje chegou ao fim. A gente volta na semana que vem com mais novidades para você. Enquanto isso, a gente mantém contato através da internet. Você pode visitar a nossa página, programaespecial.com.br, ou as redes sociais Twitter e Facebook. No Facebook, já criamos um segundo perfil para adicionar os novos amigos. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site